Algoritmo das Trevas, lista 7, da professora Alessandra Mendes, Programação de Computadores. Vamos usar o enunciado para ver o que pede. Elabore um algoritmo que realize a venda de ingressos para um cinema. Considere que o cinema possui duas salas, cada uma com 80 lugares não marcados e 3 sessões disponíveis para a exibição de filmes, 16 horas, 18 horas e 20 horas. Considere ainda que o preço de ingresso é R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia. Finalmente, considere que, ao adquirir os ingressos, o cliente terá direito a uma promoção de pipoca mais refrigerantes a cada R$ 50,00 pagos. Ou seja, uma promoção para R$ 50,00, duas para R$ 100,00 e assim sucessivamente. Para cada cliente que deseja comprar ingressos, o algoritmo deverá solicitar a sala, a sessão, o número de ingressos que deseja adquirir e o valor pago por esses ingressos. Em seguida, deverá verificar e informar se o valor pago é suficiente. Se não for, deverá solicitar novamente o valor até que seja suficiente. Se for suficiente, deverá informar o troco, se existir, e qual a quantidade de promoções de pipoca mais refrigerantes, a qual o cliente terá direito naquela compra. O algoritmo não deverá permitir que sejam vendidos ingressos além da capacidade da sala para a sessão. Neste caso, se o cliente tentar comprar uma quantidade de ingressos além da capacidade da sala, o algoritmo deverá exibir a mensagem quantidade indisponível de lugares nesta sessão e informar para aquela sessão qual o máximo de quantidade que ainda pode ser adquirida. Quando for digitado o valor -1 para a sala, o algoritmo deverá exibir o total de ingressos vendidos e o valor total apurado e finalizar. Vamos lá para a projeção do algoritmo. Vamos lá para a construção do algoritmo. Aqui eu já coloquei o enunciado, botei a biblioteca, fiz uma variável, coloquei 3 printfs, já abri o do, fechei o do e já fiz um scanf. Para que o do? O do é enquanto a sala, que é a variável sala, for diferente de -1, faça. Ele vai ficar aqui dentro, aqui dentro do do, enquanto a sala for diferente de -1. Após ele colocar -1, vai sair para cá. Primeiro vamos fazer por partes, começar do começo do algoritmo até o fim. Vamos lá. Ele digitou aqui a sala. Aí. Digitou, ele quer a sala 1. Então vamos lá. Se sala for igual a 1, faça, melhor, escreva qual horário ele quer. Aí tem 16 horas, 18 horas e 20 horas. Manda ele digitar. Aqui, digite. Botar novamente a setinha. Abrir o scanf para pegar a resposta que ele vai dar. Salvar numa variável inteira. Com o nome horário. Vou colocar horário. Uma parte do algoritmo feita. Aí agora, novamente, se sair da
do escopo do primeiro if. Não. Continua no escopo do primeiro if. Coloca novamente. Se horário foi igual a 16, faça, ou melhor, escreva quantos ingressos ele vai querer. A quantidade de ingressos inteiros e a quantidade de ingressos meios. Salvar novamente uma variável inteira com o nome ing ingressos int com i maior. Pronto, salvou. Agora do printf perguntar quantos ingressos meio. Guardar uma variável inteira também com nome ing de ingressos com nome meio, que é a metade. Vamos voltar lá em cima no int, aqui no int, e declarar as variáveis. Horário int ing meio, a do ingresso da metade e a do ingresso inteiro. Pronto. Feita essa parte, você vai fazer a conta. Fazer uma nova variável com o nome conta. Para a junção dos ingressos. Ingresso inteiro mais ingresso meio. E fazer uma nova variável para a contagem geral dos ingressos, para mostrar no final do algoritmo. Conta geral mais igual a conta. Essa conta geral vai ter que ser começada, botada lá em cima com 0. Vamos colocar logo ela aqui. Conta aí de geral tem que ser iniciada com 0. E essa conta também com 0.
agora vamos criar mais uma variável. O nome dela vai ser com, que ela guarda 80, que é a quantidade de ingressos que pode ter, nunca pode passar disso, pra gente usar aqui embaixo. Pronto, fizemos, acabamos essa parte. Aí agora entra se conta que é igual à quantidade de ingressos gerais for menor ou igual a com, que é a quantidade de ingressos que pode ser, faça, escreva, né, f escreva que a quantidade de ingresso é válido. Então vou colocar aqui, temos ingressos suficientes. Então, temos ingressos suficientes. E subtraia a quantidade de ingressos que tinha com a quantidade de ingressos que o usuário digitou a primeira vez, que vai ser com, que é a quantidade de ingressos que tinha, menos igual, que vai subtrair de com, vai subtrair a quantidade de ingressos que ele tirou, que está salvada na variável conta. Também vou fazer uma nova conta aqui embaixo, que é fazer a nova conta para o valor geral dos ingressos que ele colocou. Vou fazer uma nova variável, total. Vou zerar ela também. Vou colocar ela aqui. Total. Igual. Vou abrir parênteses. Ingressos inteiro vezes o valor que o enunciado deu, que foi R$24. Mais ingressos meio vezes o valor que o enunciado deu, que é de R$12. Vou juntar em um só parênteses, porque é uma conta só. E agora vou abrir um novo do, que é para ele ficar repetindo quantas vezes o usuário colocar o preço errado. Essa conta aqui que eu fiz agora é o preço que o usuário deve pagar. Então eu vou abrir um novo do, que enquanto pronto, vou abrir um do, pronto, deixar assim por enquanto. Abriu. Dentro dele vou colocar quanto a conta dele deu. Vou escrever na tela quanto a conta dele deu. E agora vou mandar ele digitar o valor que ele vai pagar.
registro, vamos colocar aqui para o percent D aparecer o número da variável total, que é o total que ele tem que pagar da sua conta de ingressos escolhido por ele. Novamente vou colocar numa nova variável int, porque não vai dar número fracionado, sempre vai dar um número inteiro. Vou colocar o nome dela pagou. E vamos colocar um novo aqui, um novo if, que se pagou, que é a quantidade que ele vai dar de dinheiro, for maior ou igual ao total, que é quanto ele deve dos ingressos, vai escrever que dê um valor válido. printf valor válido. E também, se existir troco, vou colocar como se mesmo que o troco for 0, vai aparecer R$0. Eu vou colocar. Falar sobre o troco dele. Se o troco é de %d para aparecer o número da variável que eu vou colocar a conta aqui agora, que é o total menos o pagou. Novamente vou fazer uma nova variável para que a quantidade que ele pagou seja salva mais a quantidade que o próximo usuário venha usar o programa para que as duas se somem e apareça no fim do algoritmo. Eu vou colocar o nome dela total G mais igual ao total, que é o que ele tem que pagar, e pronto. Aí vem o else, que é quando fala que se o valor for inválido, se o valor for insuficiente. Nessa parte o else vai ficar responsável por dizer se o valor é válido ou não. Então vou colocar aqui se não, né? Se já tá lá em cima, que é pagou for maior do que total, valor válido, e informar o seu troco. E else, printf, valor inválido. Fazendo com que ele volte pro começo do do e pergunte novamente. E se ele digitar o total
total que ele pagou, que é o pagou, menor do que o total, vai voltar para o else e vai continuar fazendo esse loop até ele acertar e sair. Agora vamos continuar vamos fazer o segundo else, que é fora do do. Sim, já ia esquecendo, aqui no while tem que colocar enquanto o pagou for menor do que o total. Ele vai continuar fazendo esse loop enquanto o pagou for menor do que o total, que é o que ele precisa pagar. Essa parte acabou, feita a primeira parte. Agora a parte do if, que é o da conta. Se ele colocar, como eu já falei aqui, se ele colocar uma quantidade de ingressos que ele quer menor do que aqui tem, que está salvado na variável com, irá rodar isso aqui. Se ele colocar se não, que é o se não, se ele colocar uma quantidade maior que ele queira do que tem, vai dar vai escrever na tela um printf dizendo que não temos ingresso suficiente. Então vou montar aqui. Pronto, disse que não tinha ingresso suficiente e vai falar a quantidade que tem, que é disponível. Disponível é de %d para ler a variável com, que é aqui está salva a quantidade de ingressos. Pronto, feita essa parte. Pronto, acabou essa parte. Deixa eu dar um pequeno pause aqui. O meu programa, não sei o que aconteceu. Pronto, é isso aí, pronto. Se ele escolheu a sala 1, o horário 16, vai perguntar quantos ingressos inteiros ele quer, quantos ingressos meio ele quer, vai fazer a soma dos dois, está salvo na variável conta, e a conta G é meio que auxiliar que vai salvar esse número que deu na conta. Aí, se a conta, que é o número de ingressos que ele pediu, for menor do que com, que é a quantidade de ingressos que pode ser, vai aparecer na tela, temos ingresso suficiente, vai fazer a subtração da quantidade de ingressos que tinha com a quantidade de ingressos que ele quis e vai fazer outra conta que é a total, que é a quantidade de ingressos inteiros vezes o valor da quantidade vezes o valor mais a quantidade de ingressos meio vezes o valor dele. Após isso, vai entrar no do, que enquanto o pagou for menor do que o total, que o pagou é a quantidade que ele vai ter que pagar e o total é a quantidade que deu para ele pagar.
enquanto o pagou for menor do que total, vai ficar dando esse loop, até o pagou ser maior que o total, que tá aqui. Pagou maior ou igual ao total, valor válido, e seu troco é de, vai fazer a subtração, vai fazer uma conta aqui mesmo dentro do if, que é o total menos o que ele pagou. Pronto. E aqui eu fiz uma nova variável para o total G, que é o total de valor, fazendo com que ele some, que guarde esse número para mostrar no fim do algoritmo. E esse else é para que o valor que ele coloque seja menor do que o total, vai fazer com que esse loop aconteça, que é o while. Jogar do while pro do até o pagou ser maior do que o total. Esse else é a quantidade de ingressos que ele colocou. Se ele colocar uma quantidade de ingressos maior do que a quantidade de ingressos que tem, vai aparecer esse else, que é dizendo que não tem ingresso suficiente e a quantidade disponível. Agora também é preciso fazer o else do horário, porque aqui só tem dizendo se o horário for 16. Então vamos fazer um novo else, falando, dizendo se o horário for 18, que é a segunda opção de sessão. Então, else, se não, if, se horário for igual à segunda opção, que é a 18, for igual a 18, aqui pra vocês verem, aqui é diferente, ó, se for horário igual, eu errei o nome aqui, mas eu vou ajeitar. Se o horário for igual a 18, vai fazer a mesma coisa que o horário 16 faz. Então, aqui você pega, aqui na frente do escopo do if, do 16, e copia até o último escopo, até o fim do escopo. Pega do começo até o fim dele. O fim dele está aqui. Então você vai fazer uma cópia completa e colar aqui. Então vamos lá fazer esse procedimento. Pegou do começo do escopo até o fim. Dá um Ctrl C. Preste atenção. Dá um espaço aqui. Um Ctrl V. Pronto. A mesma coisa que está no 16 está no 18. Só a opção de horário que mudou. A opção de horário mudou, então vamos fazer, como tem 3 sessões, vamos fazer outro else, que é para o horário 20. Vamos lá. Vamos fazer agora. Tomando muito cuidado para não se perder nas chaves. Isso aqui é a do if maior, que é o da sala. Então, uma antes dele, você vai fazer o else, que é a do horário. O if, porque você vai colocar um certo tipo de opção. Se o horário for igual a 20.
errado. Você vai fazer a mesma coisa, copiar e colar. Copiei, já está copiado. Vou dar um espaço aqui. Colar, Ctrl V. Pronto, tá a mesma coisa. A sala 1 tá toda completa. Não vou rodar agora, não vou compilar. Vou deixar chegar até o final para ver se dá certo. Então vamos lá. A sala 2. A sala 2 é a mesma coisa que a sala 1. Então nós podemos copiar do começo do if, do escopo primeiro if, até o final. E só mudar o número da sala. Para não se perder, eu vou comentar aqui final sala 1. E vou copiar a sala 1 completa e mudar só o começo. Só esse comecinho aqui, ó. Que vou colocar um 2. Vamos lá. Copiar tudo. Até o final da sala 1. Até o final da sala. Ctrl C. E vamos soltar aqui. Antes de o Willy. O Willy tá aqui. Você vem uma casa pra cima e um Ctrl V. Pronto, vamos lá. Tá aqui, ó. Final da sala 1. E aqui tá a sala 1. Então você vem cá e troca, coloca 2. Tá os mesmos horários, ó. 16, 18 e o 20. Normal. Mas agora tem uma promoção que o algoritmo quer. Tá lá. A promoção de pipoca mais refrigerante. De pipoca mais refrigerante a cada R$50 pago. Ou seja, uma promoção para R$50, duas para 100 e assim sucessivamente. Essas promoções são para a sala 1 e para a sala 2. Não importa o horário e não importa a sala. Então a gente pode fazer ela fora do while. Podemos colocar ela fora do while e começar a fazer aqui. Essa parte é um pouco longa. Eu vou explicar a primeira vez e vou adiantar o vídeo. Vamos lá. Como a promoção só é válida a partir de R$50 pago, ele teria que comprar no máximo 2 ingressos inteiros e um meio. Então vamos colocar aqui um if. Vamos começar com if. Se o total, que é o que ele vai pagar, o total que ele vai pagar for maior igual a 50, e o total for menor do que 100. E também a conta for menor ou igual a com, que é a quantidade de ingressos que tem na sessão e na sala. E pagou
que é o que ele precisa pagar, for maior do que o total, for maior ou igual ao total, que é a conta que ele fez da quantidade de ingressos que ele comprou. E também, o último I, que só vai rodar se a sala for igual a 1, for igual a 1, ou a sala for igual a 2. For igual a 2. Agora vai fazer o parente maior, que é para juntar toda a conta, todos os i's. Tá aqui, ó, parente maior. E um novo parente para as salas, porque elas são sala 1 ou sala 2. Vai, escreva. Se for igual a isso tudo aí, escreva. Que o usuário tem uma promoção de uma pipoca mais um refrigerante. E assim vai se repetir pro else, que vai ficar praticamente da mesma forma, só vai mudar a quantidade de promoção e a quantidade de valor que vai ficar lá. Pronto, essa é a primeira promoção disponível. A segunda vai mudar só o total e a quantidade. Então você vai poder copiar, e colar. Eu vou fazer isso várias vezes aqui. Pronto, vamos lá. Copiar e colar. Copiei o if, Ctrl C, vou fazer um else e vou colar o if que eu acabei de copiar. Só vou mudar o valor. Aqui o valor vai ser maior ou igual a 100 e menor que 50, menor do que 150, que é a promoção de 2 pipocas e 2 refrigerantes. Copia e cola. Vai só mudar os valores agora. O valor que está aqui sempre vai vir para cá primeiro, acrescentando mais 50 aqui. E assim sucessivamente até chegar uma quantidade X, que é a quantidade maior que pode dar se o usuário comprar 80 ingressos inteiros, que é 1920. Então até lá a gente vai só copiar e colar.
Copiando e colando. Vamos lá. E a quantidade de refrigerante vai aumentando também. Tinha esquecido isso. Como eu já fiz isso aqui no bloco de notas, eu vou copiar completo e colar completo para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá. Vou copiar, colar. Já copiei já. Vou colar agora. Primeiro, eu fiz só para vocês terem a noção de como é que é. Primeiro, vou excluir aqui. E vou colar os feitos que eu já fiz. Ó, você vê. Tá a mesma coisa. Promoção de 2, 3, vai aumentando de 50 a 50 até chegar em 1950, que é a quantidade máxima que pode. Que vai ter a promoção de 37 pipocas e 37 refrigerantes. Esse else com esse if tá para que tá assim, se a sala for diferente de menos 1, o printf vai aparecer. Sua sala é a sala que ele escolheu e o horário que ele quis. Vai aparecer e fim de programa. Agora vamos compilar para ver se roda. Compilei nenhuma vez ainda. Vou aqui botar na biblioteca, em documentos. Vamos botar sem título mesmo. Salvar. Vamos ver se dá certo.
Deu erro no Else aqui. O erro o erro que tinha dado era porque eu tinha esquecido as chaves. Então preste bem atenção quando forem fazer as chaves aí de vocês. Vamos compilar novamente. Como tinha dado erro, né? Era aqui as chaves que eu tinha esquecido. Eu botei um nome e agora vamos compilar novamente para ver se dá certo. Vamos testar exemplos. Deu certo. O menu, venda de ingresso aqui, digite a sala. Vou digitar a sala 1. Vou botar aqui, sala 1. Qual horário? Eu quero às 16 horas. Eu quero 5 ingressos inteiros e 10 meios. Aqui mostra que tem ingresso suficiente e dá os 240. Que é os 240, né? Eu vou só botar R$24 para ver se vai. Ó, valor inválido e pede novamente. Eu coloco 250, valor válido e o troco é de R$10. Eu ainda tenho uma promoção de 4 pipocas mais 4 refrigerantes. E volta para o menu novamente. Eu comprei, no começo eu comprei 5 ingressos inteiros e 10 ingressos meios. Agora no segundo eu vou escolher a primeira sessão, vou escolher às 18 horas e vou comprar só mais 5 ingressos. Que diz que tem, né? Porque eu não tinha colocado nenhum. Temos ingresso suficiente e um valor de R$120. Tá, valor válido, seu troco é de 0, porque eu coloquei o mesmo valor. E ainda tem uma promoção de 2 pipocas mais 2 refrigerantes. Agora eu quero sair do programa e vou ver o cálculo dos ingressos totais e do lucro total. Menos 1, que o total vendido é 20 e 360. Assim foi resolvido a questão das trevas da lista 7 de Alessandra Mendes, programação de computadores.